Pessoal, eu de novo aqui, Nicolas. Pessoal, então, dando continuidade na nossa matéria de termologia, nós entramos agora em gases perfeitos. Nós vimos até agora termometria, transferência de calor, calor sensível e calor latente, que fazem parte da calorimetria. E agora a gente entra, então, em gases perfeitos. Então, a gente vai estudar um pouquinho as variáveis de estado e a variável de natureza relacionadas a um gás perfeito, certo? Então, bora lá um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Pessoal, quando eu falo de gás perfeito, por que o nome gás perfeito? Então, esse nome aqui, perfeito, tem um porquê. Vários porquês, na verdade. Então, é perfeito. Ele é idealizado. Quando eu falo perfeito, pessoal, ele vai ser perfeito porque ele é modelado. Então, modelado por, vou botar aqui, equações definidas. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Que o comportamento do meu gás, eu consigo prever o comportamento desse gás através de equações bem definidas. Por isso que eu digo que esse gás é perfeito. Agora você pode perguntar, Nicolas, os gases reais, eles são perfeitos? Não. Mas, em certas condições, eles ficam muito próximos desse modelamento, certo? Então, pessoal, essas equações que a gente vai aprender, a gente aprende aqui na parte de ensino médio vestibular, mas ela também é usada em engenharia. Essas equações a gente chama de equação de reestruturamento. Então, ela reestrutura um gás às condições de um gás. Então, elas são bem poderosas, certo? Bora lá, pessoal. Ah, quando eu falo idealmente, eu tenho pelo menos três condições essenciais. São mais, mas essas aqui são as três essenciais que eu vou falar um pouquinho para vocês. Pessoal, quando eu falo de gás ideal, eu tenho que falar que a minha pressão é baixa. Por quê? Em pressões baixas, pessoal, não há interação entre as moléculas. Não há interação. Ou seja, não há interação eletromagnética, não há esse tipo de interação, certo? Porque a gente sabe que matéria traz matéria, certo? No estudo de gás perfeito, não há interação. Nenhuma molécula interfere na outra. Elas são estudadas como corpos independentes. Não há interação entre elas, beleza? Isso é bastante importante. Então, isso é pressões baixas. E a temperatura tem que ser elevada. Por quê? Só há energia cinética. Ou seja, a energia interna desse meu gás é totalmente devida ao movimento das minhas moléculas. Não existe nenhuma outra forma de energia. Somente energia cinética, que é energia interna, que, portanto, é energia térmica das moléculas. Certo? Então, altas temperaturas, pressões baixas. E outra coisa bastante importante, pessoal, é que o tamanho do meu gás ele é desprezível. O que isso quer dizer? É que, como eu posso falar, que em relação ao recipiente, o que eu posso falar? Que a minha molécula é muito, mas muito menor que o meu próprio recipiente. Pessoal, quando eu falar recipiente, vai ser o objeto que comporta o meu gás. Por exemplo, num botijão de gás, é o botijão de gás. Numa bexiga cheia de ar, é a bexiga, entendeu? Então, a molécula, ela vai ser muito menor. Então, isso aqui quer dizer que é muito menor, pessoal. Muito menor que o meu recipiente. Então, essas aqui são as três condições básicas para a idealização de um gás. Baixas pressões, altas temperaturas e o tamanho da minha molécula, ela é desprezível. Certo, pessoal? Bom, bora continuar. Aqui, então, passamos para variáveis de estado. Pessoal, quando eu falo de variável de estado, eu tenho três delas. A primeira que eu vou falar vai ser o volume. Então, volume é a primeira variável de estado. Geralmente a gente nota pela letra V maiúscula, volume. Certo, pessoal? Então, volume vai ser a nossa primeira variável de estado. Pessoal, um gás, então, não tem volume nem forma definidos, certo? Então, não tem volume nem forma definidos. Quando eu falo isso, então, pessoal, o volume do meu gás vai ser igual ao volume do recipiente.
Por exemplo, quando você enche uma bexiga, o volume de gás que tem dentro da bexiga é o próprio volume da bexiga, certo? Então, o pessoal tem que lembrar, volume de um gás é o próprio volume do recipiente. Por exemplo, você vai fazer um exercício, não tem o volume do gás, mas ele fala que o gás está contido num balão de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos é o volume do gás, certo? Deve ficar esperto com isso. Bora lá. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as unidades de medida disso aqui. Pessoal, próxima variável de estado, temperatura, que vocês já estão cansados de escutar sobre temperatura. Temperatura geralmente é anotada com a letra T maiúscula ou com a letra grega θ, certo? Também tem que estar ligado com isso. Só a temperatura, pessoal, vai ser, que vocês devem cansar de saber já, o grau de agitação das minhas moléculas. Grau de agitação das moléculas. Beleza? Então tem que saber isso aqui. Pessoal, não tem jeito. Tem que saber, tem que saber. E o terceiro, são três variáveis de estado. E a terceira variável de estado é a pressão. Pressão. Que geralmente a gente nota com a letra P minúscula. A pressão, pessoal, vocês devem saber lá. O que é pressão? Pressão é força sobre área. Então tem que saber isso aqui. E a pressão de um gás, pessoal, ela é devida às colisões das moléculas nas paredes do meu recipiente. Do recipiente. Certo? Como isso acontece? Quando você assopra o gás não, o ar atmosférico para dentro de uma bexiga, a pressão dentro dessa bexiga vai ser devida aos choques, às colisões das moléculas desse ar nas paredes da bexiga. E como que eu calculo essa pressão? Vai ser a força que essa molécula incide na área da bexiga. Então, pressão é força dividido por área. E para um gás perfeito, essa pressão se dá por conta das colisões das moléculas desse gás nas paredes do recipiente. Certo, pessoal? Por enquanto, então, a gente definiu agora as três variáveis de estado: volume, temperatura e pressão. Tem que gravar, não tem jeito. Próxima coisa, vai falar equação de Clapeyron. Pessoal, equação de Clapeyron, vou escrever aqui então, equação de Clapeyron. De Clapeyron. Pessoal, a equação de Clapeyron, ela relaciona as variáveis de estado. Então, o que eu tenho aqui? Variáveis de estado. Variáveis de estado, que são volume, temperatura e pressão, com a variável de natureza. Variável de natureza. O que é variável de natureza? É da natureza do gás. No caso aqui, pessoal, vai ser o número de mols que eu vou tratar pela letra N minúscula. Número de mols, ou quantidade de matéria. Pode ser, então, quantidade de matéria, variável de natureza, que é N, que é o número de mols, e as variáveis de estado, que é o volume, a temperatura e a pressão. Pessoal, como que é essa fórmula de Clapeyron? Vamos lá. Vai ser pressão vezes o meu volume igual a quantidade de matéria N vezes uma constante que a gente nota pela letra R maiúscula vezes a minha temperatura. É a famosa passa a vara no rabo do tatu, certo? Ou PV-NRT. PV-NRT não é ruim de memorizar, não. Eu gosto. PV-NRT. Ou passa a vara no rabo do tatu. Certo, pessoal? Então, o que vai ser? Isso aqui deixa eu fazer diferente um pouquinho. Isso aqui vai ser a pressão. Certo? Isso aqui é o quê? O volume. Beleza? Isso aqui é a quantidade, que eu vou anotar assim, de matéria. Certo, pessoal? Isso aqui vai ser a constante, que eu noto de CTE sempre, CTE, constante de proporcionalidade. Eu vou explicar o que é isso aqui, proporcionalidade. Pessoal, quando a gente vai fazer experimentos, a gente mede até pressão, volume, a gente sabe a quantidade de matéria e sabe a temperatura. Quando eu vou relacionar isso numa fórmula, todas essas variáveis se relacionam através dessa grandeza aqui.
E notaram, através de experimentos, que ela sempre é constante. E ela é proporcional a essas variáveis. Por isso que a gente chama que é constante, porque ela não varia. E ela trata de fazer a proporção, de manter a coesão entre essas variáveis. Por isso que a gente chama de constante de proporcionalidade. Ou a famosa constante dos gases. Vou botar aqui também. Constante dos gases. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela daqui a pouco. Constante dos gases. E aqui eu tenho a minha temperatura. Temperatura. A gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de medida daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, então, de novo. P, pressão. V, volume. N, quantidade de matéria. R, constante dos gases. E T, a temperatura. PVNRT, passa a vara no rabo do tatu. Pessoal, então, essa equação de Clapeyron, quando a gente vai usar ela? A gente vai usar ela para descobrir o estado de um gás. Quando eu quero saber a situação, a condição, o estado de um gás, eu uso equação de Clapeyron. Passa a vara no rabo do tatu. Certo, pessoal? Bora lá então, continuando. Deixa eu só aqui. Tá, volta. Pessoal, vamos falar sobre as unidades dessa fórmula aqui. As unidades. Deixa eu só tirar. Beleza. Deixa eu voltar mais um. Isso. De novo, vou escrever aqui, então, novamente, a equação de Clapeyron. Clapeyron. Como que ela é? Pressão vezes o volume igual a quantidade de matéria vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Certo, pessoal? Acho que eu vou botar isso aqui mais para o meio. Vai ficar melhor. Ou até maior. Fazer assim, ó. Pressão vezes volume é igual a... Opa. Vezes R vezes T. Pronto, vai ficar maior, maior. Bora lá, pessoal. De novo. Vamos tratar agora, pessoal, das unidades de medida de cada coisa. Isso aqui é pressão. Pessoal, geralmente, eu posso falar aí, 90% dos vestibulares vai tratar isso aqui em litro. Litro não, volta. Em ATM. Em ATM. Vai tratar isso aqui em ATM. 90% dos vestibulares tratam isso aqui em ATM. O que é ATM, Nicolas? É uma pressão atmosférica. Um ATM é a pressão atmosférica ao nível do mar. Um ATM, olha lá, ATM, atmosfera. Como a gente faz as contas sobre unidades aqui? Então, isso aqui tem que gravar também. Um ATM vai ser aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Pessoal, quem tiver um pouco de dificuldade para saber o que é 760 milímetros de mercúrio, me procura que eu dou uma explicada melhor. Vai ser aproximadamente 1 vezes 10 a quinta pascais e aproximadamente 1 bar. Então, pessoal, a gente tem todas essas unidades para medir pressão. A principal delas que a gente vai ter é o ATM, que é cobrado em 90% dos vestibulares. ATM. Então, um ATM é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta pascais, e que é aproximadamente 1 bar de pressão. Então, pressão a gente pode medir em ATM, milímetros de mercúrio, pascal ou bar. Lembrando aqui, pessoal, pascal é igual a Newton por metro quadrado. O que era pressão? Isso aqui é pressão. Deixa eu mudar a cor. Mudou? Pressão era força, que é medida em Newton, por área, que é medido em metro quadrado. Pressão é força por área. Então, faz todo sentido. Continuando, pessoal. Volume, pessoal. Volume. O volume, pessoal, em 90% dos casos também, ele sim vai ser medido em litro, que a gente nota geralmente pela letra L maiúscula ou pela letra L minúscula. Litro. Como a gente faz conversão com litro também, pessoal? Isso aqui tem que saber. Pessoal, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Certo, pessoal? Tem que gravar isso. Não tem que... Por exemplo, você pegar um caixote, uma caixa, 1 metro por 1 metro por 1 metro, vai ter o volume de 1.000 litros. Certo? Por exemplo, Nicolas, mede litro e volume, assim? Sim. Caixa d'água, quanto tem caixa d'água na sua casa lá? 250 litros, 500 litros. Então, dá de volume. Certo, pessoal? Continuando, a gente tem que saber também, pessoal, que 1 litro é igual a 1.000 ml. Lembra que o M nota 10 a menos 3? Então, o ml é a milésima parte do litro. E uma coisa importante para gravar sobre volume também, pessoal. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Isso aqui tem que gravar também.
Um metro cúbico, 1.000 litros. 1 litro, 1.000 ml. Um centímetro cúbico igual a 1 ml. Certo, pessoal? Bora continuar então. Sobre o N agora. O N, pessoal, o N, ele vai ser medido em mols. Em mols. E como que eu vou obter esse N? N vai ser o quê? A massa do meu gás dividido pela massa molar desse gás. Então, isso aqui, pessoal, vai ser geralmente em gramas. Isso aqui em quê? Grama por mol. Só que isso vai pegar lá na tabela periódica. Isso aqui, geralmente, o exercício dá. Então, a quantidade de matéria que é medida em mols vai ser a massa do gás dividido pela massa molar dele. Massa do gás em gramas, massa molar da tabela, grama por mol. Certo, pessoal? Tranquilos? Bora continuar. E, pessoal, essa aqui, lembrando que o N, a quantidade de matéria, é a nossa variável de natureza, certo? Beleza, bora continuar então. O R, pessoal, o R tem a infinidade de unidades. A principal delas eu vou mostrar para vocês aqui. Vai ser o quê? A unidade do R vai ser ATM, que é a unidade de pressão, vezes litro, que é a unidade de volume, dividido por mol, que é a unidade de quantidade de matéria, vezes. Qual que é a unidade de temperatura que eu sempre falo para vocês usarem nos exercícios? Kelvin. Então, aqui vai ser Kelvin. Certo? Então, essa é a principal unidade cobrada em vestibulares para a constante dos gases. ATM litro por mol Kelvin. ATM litro por mol Kelvin. Através dessa unidade aqui, pessoal, você consegue montar de novo essa equação aqui, ó. Façam aí na casa de vocês. Vai sair a equação. Eu vou fazer uma aula sobre análise dimensional e eu vou mostrar isso aqui. Portanto, qual vai ser a unidade da temperatura? Kelvin. Pessoal, sempre use a temperatura em Kelvin. Sempre. E tem que lembrar aqui, pessoal, a boa e velha fórmula de transformação de temperatura. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit sobre menos 32 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Geralmente, os vestibulares do Brasil só cobram Celsius com Kelvin. Então, você pode reescrever isso aqui como temperatura em graus Celsius igual a Kelvin menos 273. Gravem, 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 gravem. Beleza, pessoal? Então, gravem, vejam esse vídeo várias vezes para vocês verem as unidades de medida. Unidade de medida, assim como o cinto de segurança, salva a vida, pessoal. Salva, salva, salva a vida. Beleza? Bora continuar. Lei geral dos gases. Pessoal, aqui. Lei geral dos gases. Vamos botar aqui, então. Lei geral. Aqui, pessoal, vai ser uma coisa diferente. Aqui, a lei geral vai tratar uma transformação. Lá, a equação de Clapeyron tratava o quê? O estado de um gás. Aqui, pessoal, vou tratar de uma transformação. Um gás saiu do estado 1 para o estado 2. Então, vou fazer aqui. Um gás estava no estado 1, certo? E foi para um estado 2. Ele sofreu uma transformação. Então, aqui, pessoal, ele tinha o quê? Ele tinha uma pressão 1, tinha um volume 1, tinha uma quantidade de matéria, tinha uma constante e tinha uma temperatura. No estado 2, o que ele tem? Tem uma pressão 2, um volume 2, quantidade de matéria, a constante e uma temperatura. Numa transformação, pessoal, eu só posso aplicar a lei geral numa condição. O número de mols tem que ser mantido. Ou seja, não há variação de matéria. Ou seja, isso é igual a isso aqui. Certo? Não há variação de matéria de uma transformação para outra. O gás passa do estado 1 para o estado 2 com o mesmo número de mols, com a mesma quantidade de matéria. Ou seja, 50 gramas de gás sofre tal transformação. Eu tenho 50 gramas no início e vou ter 50 gramas no final, certo? Só que o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar Clapeyron para isso aqui. Como que fica? P1 vezes V1 igual a N vezes R vezes T1. E vou aplicar Clapeyron aqui também.
P2 igual a V2 N vezes R vezes T2. Pessoal, lembrando, a constante é sempre constante, por isso que é a constante dos gases, não muda. E aqui, pessoal, os N são iguais. Por quê? Não há variação de matéria, a matéria é conservada. O que eu faço aqui agora, pessoal? Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar o N sozinho aqui. Então, vai ficar N igual a P1 vezes V1 por R vezes T1. Beleza? Só mandei esse R vezes T1 para o outro lado. E aqui é a mesma coisa. N igual a P2 vezes V2 dividido por R vezes T2. Beleza? Olha aqui. Eu tenho N igual a isso. E eu tenho N igual a isso. N não é igual a N? Não tinha 50 gramas no início, não tem 50 gramas no final? Então, eu posso falar que N é igual a P1 vezes V1 dividido por R vezes T1, que é igual a isso aqui. P2 vezes V2, R vezes T2. Constante, né? Constante, então corto aqui, corto aqui. O que me sobra? P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Pessoal, essa aqui é a famosa equação geral, ou lei geral dos gases. Ou seja, ela rege uma transformação de um gás. Isso aqui, pessoal, a gente chama de PVT-Povotó. 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 Certo? Pivetinho, pivetão. O que ela relaciona? Relaciona as variáveis de estado de um gás que sofreu uma transformação. Tenho pressão do gás no estado 1, volume do estado 1, temperatura no estado 1, igual a pressão no estado 2, vezes volume no estado 2, vezes dividido por temperatura no estado 2. Eu faço a relação entre as variáveis de estado de um gás após ele sofrer uma transformação. Eu pego as variáveis de estado do estado 1 e as variáveis de estado do estado 2 e igualo elas através do PVT-Povotó. Pessoal, tem que gravar. PVNRT, passa a vara no rabo do tatu. PVT-Povotó, P1V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. PVNRT, PVT-Povotó, tem que estar na cabeça de vocês. Não tem jeito. PVNRT, quando eu vou falar de um estado de um gás, ele não sofreu transformação, eu quero saber o estado de um gás em certa condição. Faço uso PVNRT. Esse gás está sofreu uma transformação. Eu uso então PVT-Povotó, certo? Situação, condição, PVNRT. Transformação, PVT-Povotó. Bora continuar? Agora a gente vai ver, pessoal, umas condições especiais do PVT-Povotó. Aqui, então, pessoal, a primeira que a gente vai falar é uma transformação isotérmica. Então, transformação isotérmica. Iso igual, térmica, temperatura. Então, isotérmica, a temperatura não muda, ela é constante. Então, eu pego lá minha equação dos gases, a lei geral dos gases. P1, V1, T2 igual a P2 vezes V2 dividido por T. Opa, aqui não é, né? Volta, 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 volta. Aqui é T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. A temperatura não é igual? T1 não é igual a T2? Se tem coisas iguais, eu posso cortar simplesmente aqui. Corto T1 com T2. Fica então P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Isso aqui vai ser igual a uma constante. Então, essa é a nova equação da lei geral dos gases para uma transformação isotérmica. Ou seja, minha temperatura não varia. Temperatura não varia. Isso graficamente, pessoal, eu tenho uma coisa assim, ó. Graficamente falando, eu tenho uma coisa assim. Aqui eu tenho pressão e aqui eu tenho volume. Esse gráfico, pessoal, vai ser assim, ó. E eu chamo isso aqui de isoterma. E isso aqui, pessoal, é um tipo de hipérbole. Hipérbole. Por quê? Pressão e volume, nesse caso aqui, pessoal, são inversamente proporcionais. Quanto mais aumenta a minha pressão, mais meu volume diminui. Quanto mais aumenta meu volume, mais a minha pressão diminui. Certo? Então, graficamente, eu tenho um gráfico como isso aqui. Bora continuar? A próxima vai ser uma transformação isobárica. Então, isobárica, isobárica. Isobárica. Lembra lá, uma unidade medida para pressão é o quê? O bar. Então, isobárica quer dizer que a minha pressão é constante. Ou seja, P1 igual a P2.
De novo lá, pessoal. P1 V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Beleza. O que é igual agora? Pressão. Pressão 1 igual a pressão 2. O que me sobra? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isso aqui igual também a uma constante. Beleza? Então, se a minha pressão é constante e meu gás sofre uma transformação, eu só uso volume e temperatura. Pressão é igual, não preciso usar. Graficamente, eu tenho o quê? Eu tenho alguma coisa assim. Ó. Aqui, então, vou ter volume e aqui vou ter temperatura. Pessoal, esse gráfico é assim, ó. Nicolas, por que não chega igual a zero aqui? Existe temperatura na escala Kelvin igual a zero? Nunca se chegou e eu duvido que se chegue. Então, não vai encostar aqui no começo do meu eixo de coordenadas, certo? E eu chamo isso aqui, pessoal, essa reta, uma reta de isóbara. 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 O que isso quer dizer para mim? O meu volume e a minha temperatura são proporcionais, são diretamente proporcionais. Quanto maior for o meu volume, maior vai ser minha temperatura. Quanto maior minha temperatura, maior o meu volume. Reta crescente, pessoal. Tá crescente aqui, tá crescendo. Crescente. Tem que lembrar lá. Crescente, decrescente. No caso, tem uma reta crescente. Quanto maior meu volume, maior é a minha temperatura. Isso para uma transformação isobárica. Continuando, a nossa última transformação peculiar vai ser a transformação isovolumétrica. A isovolumétrica, pessoal, ela tem outros nomes. Ela pode ser, então, isovolumétrica, isovolumétrica. A gente pode chamar ela também de isométrica ou de isocórica. Isocórica. Tudo isso para dizer o quê, pessoal? Que o meu volume é constante, que meu V1 é igual ao meu V2. Beleza? Isocórica, isovolumétrica, isométrica. Certo? Volume constante. Então, vamos lá ter P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. O que é igual aqui agora? Volume. Tchau, volume, tchau, volume. O que me sobra? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Isso aqui igual a constante. Vejam, quando eu tinha V1 sobre T1, V2 sobre T2, não eram diretamente proporcionais, aqui vai ser a mesma coisa. Então, graficamente, vou ter isso aqui. Ó. Aqui eu vou ter pressão e aqui eu tenho temperatura. Novamente, eu vou ter o quê? Reta. Uma reta, que eu vou chamar de isócora. Isócora. Ou seja, de novo, uma reta crescente. Quanto maior meu volume, ó, pega aqui, pessoal, pega aqui, ó, T1, T2, P1, P2. Analisa. A T2 é maior que a T1, certo? Se eu aumentei T2, o que aumenta? O que acontece com a minha temperatura? Também aumenta. Então, a gente chama isso de diretamente proporcionais. Se eu aumento a minha temperatura, proporcionais. Aumento a minha pressão. Se eu aumento a minha pressão, eu aumento a minha temperatura. Certo, pessoal? Bora lá. Eu falei que ia fazer vídeo menor, mas o vídeo tá ficando gigante, não tem jeito, pessoal. Tem matéria, tem que dar matéria. Bora lá. Agora, pessoal, um pouquinho mais específico, que é a mistura de gases. Então, pessoal, a gente vai ter agora aqui mistura de gases. Eu vou lá e pego dois gases e misturo. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer a diferenciação em duas. Então, a gente vai fazer uma barra aqui. Aqui, eu vou ter antes da mistura, e aqui eu vou ter depois da mistura, pessoal. Tenho duas condições, antes e depois. São fórmulas diferentes, tem que ficar esperto. Antes da mistura, pessoal. Imagina que eu vou ter aqui, pessoal, eu vou misturar N gases. N gases. Então, eu tenho um gás, dois gases, três gases, quatro, N gases. N quer dizer o enésimo. Então, não importa quantos sejam. Pode ser 90, 30, 150, 280, não importa. Pessoal, a minha quantidade de matéria N da mistura vai ser o quê? A quantidade de matéria do gás 1 mais a quantidade de matéria do gás 2 mais a quantidade de matéria dos N gases que eu tenho. Isso quer dizer, a quantidade de gás da minha mistura é igual à quantidade de matéria do primeiro gás, do segundo gás, e somo tudo.
Somo todas as quantidades de matéria de todos os gases da minha mistura, certo? Antes de misturar eles. Beleza. Antes de misturar, pessoal, eu vou usar tal fórmula. Eu vou usar, antes da mistura, pessoal, a lei geral. Vou até mudar de cor. A lei geral. Então, quando eu falo de gases antes, eu tenho que usar a lei geral. O que a lei geral aplicada a uma mistura vai ser como? Vai ser assim, ó. A pressão da minha mistura vezes o volume da minha mistura dividido pela temperatura da minha mistura é igual a pressão do gás 1, volume do gás 1, dividido por temperatura do gás 1. Mais pressão do gás 2 vezes volume do gás 2, dividido pela temperatura do gás 2. Mais, somo todos os gases que eu tenho até o enésimo gás. Se eu tenho 5 gases, aqui seria P5. Se eu tenho 80 gases, P80. E aqui então eu vou chamar, para ficar geral, PN vezes VN dividido por TN. Resumindo, antes da mistura, a quantidade de matéria da minha mistura é o somatório de todas as matérias dos meus gases e eu aplico lei geral. Pressão da minha mistura vezes volume da minha mistura dividido pela temperatura da minha mistura vai ser igual PVT do gás 1, PVT do gás 2, mais somo tudo os PVT de todos os gases. Certo, pessoal? Então, antes da mistura, eu aplico somatório de quantidade de matéria e lei geral para cada gás. Isso antes. E depois, Nicolas, vai ser como? É quase igual, mas um pouquinho diferente. De novo, quantidade de matéria da mistura, de novo, somo cada um dos gases, somo todos os gases, mas NN. Número de mols da minha mistura é o número de mols do gás 1, mais número de mols do gás 2, mais número de mols de todos os gases que eu tenho. Para pressão, pessoal, eu vou usar isso aqui, ó. Para pressão, depois de misturar, pessoal, eu não uso mais lei geral. Eu uso uma coisa que eu chamo lei de Dalton. Lei de Dalton das pressões parciais. Que nada mais é que Clapeyron um pouco modificado. Como vai ficar isso, Nicolas? Bora lá. Vai ser isso aqui. Pressão. Opa, deixa eu mudar a cor. Deixa eu voltar e mudar a cor. Pressão do gás, dos gases misturados. Vai ser o quê? Pressão do gás 1 depois de misturar. Pressão do gás 2 depois de misturar. Mais as pressões de todos os gases até o meu último gás. Agora eu pego isso, pessoal, aplico isso em Clapeyron e aplico isso em Clapeyron. Como vai ficar? Clapeyron, né? PV, NRT, passa a vara no rabo do tatu, então é isso aqui. O que é P agora? É pressão da minha mistura. PM. V. O volume, pessoal, da mistura é V. Misturei numa bexiga, é o volume da bexiga. Misturei no balão, é o volume do balão. Então continua V. Porque eu já misturei tudo. Igual. O que é a quantidade de matéria? É NM aqui. Quantidade de matéria dos meus gases, depois de misturados, eu somei eles. Vezes constante dos gases, que continua constante, e a temperatura da minha mistura. Resumindo, depois de misturar os gases, eu vou usar quantidade de matéria somadas de cada gás, as pressões parciais de cada gás já misturados, para pegar a pressão da minha mistura, e vou aplicar os dois em Clapeyron. Resumindo, tudo que eu falei. Antes de misturar, eu vou usar a lei geral modificada. E depois de misturar, eu vou usar a lei de Clapeyron, equação de Clapeyron modificada, que eu também posso chamar de lei de Dalton das pressões parciais. Certo, pessoal? Essa matéria não é muito difícil de ver em vestibulares, não, tá? É uma matéria que é um pouco mais rebuscada, um pouco mais requintada, mas não é muito difícil de ver em vestibular, não. Chegando, portanto, nossa última parte, energia interna. Pessoal, então, interna, energia interna, que a gente nota pela letra U maiúscula. Energia interna, pessoal, ela vai ser totalmente devida à energia cinética. Se a energia interna de um gás, lembra que eu falei para vocês lá no começo, na primeira tela, que a energia de um gás é somente cinética? Então, é somente cinética por conta da agitação das moléculas, então é uma energia térmica, certo? Não tem energia gravitacional, não tem nenhum outro tipo de energia, só tem energia cinética energia térmica por conta da agitação das minhas moléculas. Só isso, só isso. Beleza.
Pessoal, aqui eu preciso dividir em dois. Primeiro, eu vou ter os gases que a gente chama de monoatômicos. O que são monoatômicos? São como falo? Por exemplo, o hélio, o argônio, o xenônio, certo? Então, esses gases, pessoal, tá vendo que eles não misturam com ninguém, certo? Os famosos gases nobres. Então, eles, pessoal, eles têm uma continha especial para eles. Vai ser o quê? A minha energia interna, que eu chamo de U, que é igual à minha energia cinética. Qual que é a forma de energia cinética? Vocês vão ver ou vocês já viram, que é meio do quê? Massa vezes velocidade. Tá, ó, Vzinho minúsculo, não Vzão. Vzão volume, Vzinho minúsculo velocidade. Ao quadrado. Igual, isso é energia cinética. E a energia interna vai ser o quê, pessoal? Vai ser 3 meios ou 1,5, como queiram. Quantidade de matéria N, constante dos gases, vezes T. Ou 3 meios de P vezes V. Certo, pessoal? Nos vestibulares, geralmente essa é a fórmula cobrada. Certo? Eles usam a fórmula dos gases monoatômicos. Monoatômicos. Beleza? 3 meios de NRT, 3 meios de PV. Por que eu posso falar que isso é igual a isso? Só pegar lá de Clapeyron. PV igual a NRT. Aqui não é NRT? Substitua aqui por PV. Dá na mesma. E a segunda, são para gases, pessoal, ditos diatômicos. Diatômicos. Certo? Exemplo clássico vai ser o gás oxigênio. Exemplo classicíssimo. Vai mudar um pouquinho? Só um pouquinho. Vai continuar, então, U igual a energia cinética, igual a meio de mv quadrado. Aqui, pessoal, essa velocidade, geralmente a gente chama de velocidade média das moléculas, tá? Tipo, eles botam uma barrinha assim para falar que é média. Mas eu não gosto muito, não. Beleza? Igual. Não vai ser mais 3 meios, pessoal. Vai botar agora 5 meios de nRT igual a 5 meios de PV. E aqui também posso falar isso novamente, por conta de Clapeyron. Certo? Então, se o gás é monoatômico, um gás nobre ou monoatômico, 3 meios de nRT, 3 meios de PV. Se ele é diatômico, por exemplo, o gás oxigênio, 5 meios de nRT ou 5 meios de PV. Isso é energia cinética, energia interna, energia térmica dos gases, que é somente devido à agitação das moléculas do meu gás dentro do recipiente. Certo, pessoal? Pessoal, então essa aula aqui ficou bem comprida, tem muita matéria, certo? Pessoal, assistam essa aula, se vocês chegaram até aqui, vocês assistiram, logicamente. Façam, então, o resumo da teoria, extremamente importante, pessoal. É uma matéria, tem muitos detalhes, então vale a pena ser vista com um pouco mais de profundidade. Façam a lista de exercícios, façam, por favor, façam. Qualquer dúvida, só me procurar, sempre estou à disposição de vocês. Pessoal, abraço e até a próxima.